Conhecido como Dia de Finados, Dia dos Mortos, a celebração que as pessoas fazem no dia 2 de novembro, uma festa de origem católica do século X, ali começou na França, que faz com que pessoas vão fazer visitas, né, aos túmulos dos seus entes queridos, memoriais, orações. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que Deus se agrada? Será que é bíblico? Vamos ver rapidamente o que a palavra de Deus tem para nós após a vinheta. A graça e a paz, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, me chamo Lizardo. Se você não é inscrito ainda, clique em se inscrever, deixa o like se gostar, compartilha, responder e também, quem sabe assim, fazemos um outro vídeo acerca desse assunto que é muito vasto, essas áreas que envolvem, né, o além, né, o pós-vida. Já temos um pequeno vídeo no canal sobre isso, mas passando agora esse mês de novembro, né, festejado o Dia de Finados, né, que é o Dia dos Mortos, e eu quero trazer uma reflexão para nós nesse vídeo, começando por Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Estou aqui com a Bíblia, estou usando a versão Almeida Revista Corrigida, que diz assim: E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja que é uma palavra bem dura, né, do mestre, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas viriam. O próprio Jesus diz que aquele que quer ser meu discípulo deve tomar sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo, né? Porque ele também diz que aquele que não negar, que não renunciar a qualquer coisa por amor dele, esse não é digno de ser chamado de seu discípulo, né? Jesus disse de ser meu discípulo. Qualquer coisa que venha contrapor, que venha estar à frente, que venha priorizar, exceto Jesus, né? Então, uma passagem aqui que provavelmente esse jovem queria, né, terminar seus dias finais com seu pai para depois seguir, né, a Jesus. Alguns acreditam que o seu pai teria morrido, mas eu acredito que não, né, porque seria um pouco incoerente, assim, o pai está lá, levar o seu pai, né, ao momento final, né, uma celebração que era cultural também da época. Então eu acho que é um pouco difícil essa interpretação, porque eu acredito que ele quis terminar os seus últimos tempos, né, seus últimos dias com seu pai. E também a palavra, né, ali os mortos, né, a palavra necro, a palavra original grego, que ela também se aplica para os mortos em espírito. Por isso que Jesus, né, disse, deixa que os mortos sepultem os outros mortos. Sabemos que o homem natural ele nasce com o espírito morto, né, devido à herança do pecado. E só aquele que nasce de novo em Cristo, que é remido dos pecados, que tem o espírito revivificado, renovado, como já abordamos aqui no canal, né, que é a ressurreição do espírito, né? E trazendo para esse contexto desse dia de final, dia dos mortos, vemos que o Senhor Jesus já deu aqui uma exortação, uma palavra bem contundente: segue-me. O Senhor Jesus deu ali, vinha falando com os seus discípulos, né, trazendo ensinamentos, e esse jovem mostrou interesse em querer seguir Jesus, mas ele queria antes fazer, né, talvez um tempo ali para terminar seus dias com seu pai. Mas ele segue, já, no tempo presente. Em outra passagem bíblica, o próprio Jesus disse, né, que lá em João, falando com seus irmãos, que a minha hora ainda não é chegada, mas o seu tempo é sempre chegado. Então faz entender que o tempo da salvação, o tempo de o pecador, né, se arrepender e seguir
crer em Jesus é hoje. Entendeu, meus irmãos? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 18, eu quero ler aqui com os irmãos. Deuteronômio 18, versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. É uma palavra forte, bem clara nas Escrituras, uma lei moral de Deus, que Deus não quer que consultamos aos mortos. A própria palavra lá em Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma única só vez. Depois segue-se ao juízo. E vemos aí seitas, algumas religiões que pregam, né, consulta aos mortos, falar com os mortos, que na verdade não está falando com os mortos, está falando com demônios, espíritos, principados e potestades do ar, que são dominadores do reino de Satã, nosso adversário, que engana, o pai da mentira, que se transfigura em qualquer pessoa semelhante ou voz para iludir e enganar tantos. Infelizmente, meus irmãos. Então, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus também falou, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Que tantos aí consulta, faz, né, esses rituais que não agradam a Deus porque não conhecem a palavra de Deus. E muitos desses que vão fazer essas consultas, essas vistorias, essas visitas, né, aos seus entes queridos, que é muito complexo, é complicado até de falar, porque envolve o sentimento, né, envolve saudade, envolve bons corações. Tantas pessoas, eu conheço pessoas próximas que vão, né, visitar tumbas, né, dos seus parentes e que foram importantes nas nossas vidas, mas que deve ficar no passado a sua estadia, né, a sua vida corpórea que esteve aqui, já foi, e que resta somente agora o juízo de todos eles, e que nós também teremos essa chegada, né, esse tempo. Então, muitos fazem na ignorância, de bom coração, não fazem por maldade, mas acabam cultuando uma festa pagã, de origem pagã, que a Igreja Católica acabou trazendo, né, com esta prática que é abominável aos olhos de Deus, que vamos trazer aqui, inclusive na Bíblia que eu estou usando, né, ela é uma Bíblia que tem os livros apócrifos, que a Igreja Cristã Protestante rejeitou por não condizer com a verdade de Cristo. Por exemplo, o 2 Macabeus. Estou aqui com a Bíblia Apologeta, estou até aqui com ela. É uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia cristã que faz esse trabalho de refutação para as heresias de várias doutrinas e ensinamentos religiosos de tantos que tem por aí, né? Inclusive da própria Bíblia, das Bíblias que estão na Bíblia Católica, né? Que é Macabeus, Tobias, alguns são 7 livros, que a Bíblia Católica ela continuou com esses livros como sagrados, mas com a reforma protestante, né, foi rejeitado porque não condizia com os ensinamentos de Cristo. E vamos ler aqui, eu vou colocar aqui na tela a parte apologética do que diz o livro de 2 Macabeus, capítulo 12, só o versículo 46. E depois vamos ver o que a própria palavra de Deus diz sobre esse versículo, que diz assim: Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Aí o catolicismo romano, né, como está dito aí
na foto, né, ao lado, para você acompanhar comigo, diz que o texto apócrifo endossa neste versículo a intercessão e execução de rituais em favor dos mortos. Aí aqui tem a defesa da fé, né? O que a Bíblia diz. Estamos diante de um dos versículos mais polêmicos dessa obra apócrifa. É explícita a contradição doutrinária com o ensino geral do Antigo Testamento sobre o destino da alma após morte. Não há em toda a Bíblia qualquer exemplo de pagamento pelos pecados em favor das pessoas mortas. O ensino do Novo Testamento é enfático. Depois da morte vem o juízo, as pessoas que morrem em pecado. Hebreus 9, 27. As Sagradas Escrituras mostram que, após a morte, o destino de todos os homens é selado, uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. E não existe meio de mudar o destino de alguém após sua morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E tem um restante aqui que eu não vou ler, para não ficar extenso, porque, meus irmãos, é muito claro. Tem até um vídeo aqui no canal, né, que o Senhor Jesus dá uma parábola com uma lógica que ele não foge, né, de uma coerência bíblica. O Senhor Jesus jamais, né, daria uma passagem tão polêmica, algo assim pós-vida, que não fosse, né, com uma lógica, com uma realidade, né, o exemplo do rico e Lázaro. Então vemos nesse período que, infelizmente, as pessoas seguem rituais, festas, muito mais pela cultura do que pelo conhecimento bíblico. Porque a palavra de Deus diz que o conhecimento, o temor de Deus é o princípio da sabedoria e que aqueles que não conhecem as Escrituras perecem pela falta do seu conhecimento, né? Que a palavra de Deus ela é luz para o caminho do homem. Senão não tenham tantos aí na ignorância fazendo tantas coisas, né? Quantas pessoas têm as suas Bíblias nas suas casas, só abertas ali no Salmo 23, no Salmo 91, e não tem uma leitura, não meditam. Porque, como falei agora há pouco, são muitas pessoas que festejam essa data, né? Muitos deles com boas intenções, eu compreendo, né? De limpar ali as tumbas dos seus entes queridos, levar flores, tem aquela saudade, mas eles acabam, como faz parte dessa festa, tem orações também. Existe até uma oração, né, feita pela Igreja Católica, e que muitos acabam fazendo essas orações, muitos ficam na esperança de que com as orações eles possam estar melhor, possam ter paz, né, possam encontrar-se com Deus. E é uma palavra dura de dizer, mas só aqueles que morreram em Cristo Jesus, né, que creiam no Filho de Deus, que passarão para a eternidade com o Pai, num reino de justiça, gozo e paz. Temos que pregar a verdade, e que nem sempre ela vai ser confortável, né, porque muitos têm essa esperança. Né, as corrupções da teologia lá de trás foi muito comprometedoras, digamos assim, porque trouxe essa cultura, essas coisas que façam que as pessoas fiquem apegadas, né, façam com que as pessoas fiquem presas a uma saudade, né, a emoções, e que muitas delas não têm nem forças às vezes para querer acreditar, né, que o seu ente querido, né, possa não ter tido uma salvação.
mas temos que falar, né? Temos que ser bíblicos, temos que dizer a verdade, né? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você é um cristão católico que está vendo esse vídeo, eu estou aqui para trazer a verdade bíblica, que serve para mim, serve para você, né? Temos que ser em prol da verdade. Então que Deus, né, possa aplicar essa palavra, né, na sua vida, meu irmão, minha irmã, e você, se for um cristão católico, que possa meditar, ler as Escrituras e conferir por ela mesma, né? Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela é luz para o homem e dá orientação, né? Com a luz você vai poder enxergar e enxergar a verdade. Que embora façamos tantas coisas na ignorância, com boas intenções, mas muitas das vezes estamos agradando o maligno e desagradando ao nosso Deus, ao qual Ele é Espírito, Ele é vivo, Ele está contemplando o meu e o teu coração e Ele quer uma nova vida com Ele. E que cada um que passou dessa vida para a outra, né, terá somente o seu encontro, né, segundo as suas obras, no dia do juízo. Fica na paz, até um próximo vídeo. Shalom.